Para assumir o controle da tua vida, você precisa compreender como funciona a tua mente, o teu cérebro, o teu comportamento. E é justamente isso que eu farei com você no nosso vídeo de hoje. Eu vou te levar por um passeio pelo cérebro humano. E ao final desse passeio, você vai entender melhor como o teu cérebro funciona e com isso você vai entender o papel da mudança na tua vida. Eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas está errada quando o assunto é mudança. E eu vou te contar o que você pode fazer para assumir as rédeas da tua vida, para assumir o controle da tua vida e viver uma vida que é verdadeiramente tua. Para começar a entender o teu cérebro, eu vou te contar a história de um menino chamado Matthew, um menino que perdeu metade do cérebro dele. É uma história real de fato, mas que parece surreal. É uma história real que nos ensina muito sobre como o nosso próprio cérebro funciona. Algumas décadas atrás, uma mulher chamada Valerie estava se arrumando para sair para trabalhar quando ela ouviu um barulho muito estranho, um barulho forte. Ela foi ver o que tinha acontecido e o filho dela, o Matthew, um menino de 3 anos de idade, estava caído no chão. Ela tentou falar com o menino, chacoalhar o menino, mas ele não respondia e os lábios dele começaram a ficar azulados, o que é um sinal de falta de oxigenação. Desesperada, a Valerie gritou pelo marido, ele veio correndo ver aquilo que estava acontecendo. Quando ele se deparou com aquela situação, ele imediatamente chamou uma ambulância e eles foram para o hospital. Essa ida do menino Matthew ao hospital foi seguida de diversas consultas médicas com diversos especialistas diferentes. E essas consultas não deram resultado nenhum. Nenhum médico soube dizer o que estava acontecendo com o menino. E tudo indicava que tinha sido um evento pontual, ou seja, um evento que não iria se repetir porque o Matthew se recuperou e ele estava nos dias subsequentes vivendo normalmente, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Um mês depois, enquanto o Matthew estava comendo, o rosto dele começou a apresentar uma expressão muito estranha. Os olhos dele ficaram intensos, arregalados, o braço direito dele ficou rígido, esticado acima da cabeça, e ele ficou imóvel nessa posição por cerca de 1 minuto, sem responder aos chamados dos pais, sem reagir a nenhum estímulo, completamente imóvel naquela posição e com aquela expressão facial intensa. Os pais dele fizeram o que qualquer pai e mãe preocupados fariam numa situação como essa, levaram ele ao hospital exatamente como da outra vez, e exatamente como da outra vez, nenhum médico soube dizer o que estava acontecendo com o menino. O Matthew voltou do hospital já um pouco melhor, o susto dos pais dele tinha passado um pouco, mas a preocupação começou a aumentar e muito. E aí, no dia seguinte, a exata mesma coisa aconteceu. A expressão do rosto mudou, o braço enrijeceu e ficou esticado acima da cabeça, e isso durou 1 minuto aproximadamente. Novamente, os pais levaram o menino ao hospital e um médico neurologista resolveu examinar a atividade elétrica do cérebro do Matthew. Para isso, ele usou uma técnica chamada eletroencefalografia. Essa técnica envolve colocar uma espécie de touca de natação na cabeça da pessoa, cheia de eletrodos e fios. Esses eletrodos, que nós da neurociência chamamos de contatos, eles servem para medir justamente a atividade elétrica do cérebro da pessoa. Quando o médico olhou os resultados da atividade cerebral do Matthew, ele observou alguns sinais que são típicos do que é chamado de epilepsia. A epilepsia é uma espécie de tempestade elétrica nos circuitos do cérebro. Então, finalmente, o Matthew recebeu um diagnóstico. Ele estava sofrendo com crises epiléticas e, como tratamento, o médico prescreveu medicações para a epilepsia. Esses remédios ajudaram, mas não por muito tempo. Pouco tempo depois, o Matthew começou a sofrer com crises sérias, crises em série, uma em seguida da outra. E essas crises simplesmente não respondiam ao tratamento, ou seja, nada conseguia impedir
essas crises de acontecer. Quando as crises começavam, elas aconteciam de uma em uma hora, mas aí, depois de algumas horas, o tempo diminuía para 45 em 45 minutos e depois diminuía mais ainda, de meia em meia hora, e a crise continuava se agravando e chegava ao ponto em que o menino estava tendo crises epiléticas de 2 em 2 minutos. E perceba, tudo isso no mesmo dia em que as crises começavam. E aí, toda vez que uma série de crises como essa acontecia, a Valerie, a mãe do Matthew, ela levava, junto com o pai, o menino para o hospital. Ele dava entrada no hospital e ficava lá no hospital por 3 a 4 semanas, e essa rotina começou a virar hábito na vida deles, porque as crises aconteciam com muita frequência. O Matthew, no meio disso tudo, tentava viver a vida de uma criança, em meio a essas crises e a esse estresse. Para você ter uma ideia, a família dava entrada no hospital cerca de 10 vezes por ano, e essa rotina continuou por 3 anos. A vida normal dessa família mudou e os pais do menino tiveram que lidar com sentimentos de tristeza, desespero, desamparo, dúvida e principalmente impotência. Depois de uma das muitas entradas do menino no hospital, os médicos finalmente admitiram que o problema dele era maior do que eles tinham capacidade de lidar naquele hospital, que era um hospital pequeno da cidade onde eles viviam. Foi aí que a família levou o filho para um hospital maior, um hospital grande, respeitado lá nos Estados Unidos, chamado Johns Hopkins Hospital, que fica na cidade de Baltimore. Foi lá, nesse hospital, que os pais do Matthew finalmente descobriram o que o filho tinha. O neuropediatra, ou seja, um neurologista especialista em crianças, examinou cautelosamente o menino, refez todos os exames de novo e fez novos exames, e depois de analisar tudo isso, ele disse aos pais do Matthew que o menino sofria com uma doença muito rara, chamada de encefalite de Rasmussen, também conhecida como síndrome de Rasmussen. Essa é uma doença inflamatória que afeta um dos hemisférios do cérebro. O cérebro é dividido em 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tal como você está vendo aqui nesse modelinho. Essa doença causa a inflamação crônica, ou seja, a inflamação constante de um dos hemisférios cerebrais, e na maioria das vezes ela afeta crianças com menos de 10 anos de idade. O grande problema dessa doença é justamente esse. Ela não afeta um pequeno circuito, uma estrutura pequena e isolada no cérebro. Ela afeta um hemisfério inteiro. A Valerie e o Jim, os pais do Matthew, começaram a analisar os possíveis tratamentos junto com esse médico que fez o diagnóstico e, para surpresa e desespero deles, eles descobriram que o único tratamento eficiente para essa rara doença era uma cirurgia chamada de hemisferectomia. Essa cirurgia envolve, literalmente, remover totalmente o hemisfério cerebral afetado, ou seja, é uma cirurgia que envolve remover metade do cérebro de uma criança. Quando a Valerie ouviu o médico falando isso pela primeira vez, ela simplesmente entrou em desespero. Em uma entrevista, ela disse que depois que o médico falou essas palavras, remover metade do cérebro do teu filho, ela simplesmente não conseguiu ouvir mais nada depois de ter ouvido aquilo. Nas palavras dela, era como se tudo que o médico estivesse falando, depois que ele disse isso, fosse um idioma desconhecido. Ela disse assim: eu não escutei, eu não consegui entender mais nada depois disso. A primeira reação dos pais do Matthew foi rejeitar essa cirurgia e tentar outros tratamentos possíveis. O problema é que nenhum tratamento deu certo. Depois de muito pensar, depois de muito refletir, a Valerie e o Jim decidiram aceitar a cirurgia. Foram dias e dias sem dormir para os pais do Matthew. Eles ficaram ruminando essa decisão, remoendo essa decisão tão difícil. Será que o filho sobreviveria a uma cirurgia dessa? Será que é possível viver sem metade do cérebro? Mesmo que seja possível, será que a cirurgia não vai trazer ainda mais problemas e piorar mais ainda a vida do filho? Mas, infelizmente, não havia outra opção. O menino estava sofrendo, vivendo metade do tempo dele no hospital, sofrendo com múltiplas crises daquelas diariamente. Os pais começaram a pesar a certeza do sofrimento atual versus a possibilidade do menino viver uma vida um pouco menos sofrida depois dessa cirurgia.
O menino foi levado de avião para Baltimore e deu entrada no Hospital Johns Hopkins mais uma vez. Mas dessa vez, ele foi para a ala de cirurgia. Os médicos colocaram uma pequena máscara, feita para crianças, no rosto do menino Matthew e ele perdeu a consciência e entrou em estado de anestesia geral. Ele entrou para a sala de cirurgia e lá os médicos removeram, ao longo de algumas horas, metade do cérebro dele. A metade afetada por essa rara doença. O Matthew sobreviveu à cirurgia. Ele tinha 6 anos de idade. Essa imagem que você está vendo aí é uma ressonância magnética feita na cabeça do Matthew depois dessa cirurgia. Como você pode ver, metade do cérebro dele já não estava mais lá. Quando ele foi para a sala de espera, após a cirurgia, os pais permaneceram acordados, bebendo café de hospital, absolutamente desesperados, esperando o filho abrir os olhos. Quem meu filho vai ser depois de tudo isso? Com apenas metade do cérebro dele? O que vai acontecer com a vida dele? Essas eram algumas das perguntas que estavam circulando na cabeça desses pais. Nesse momento, você que está me assistindo agora deve estar se perguntando coisas semelhantes. Além disso, você deve estar se perguntando o que essa história tem a ver com assumir o controle da própria vida, que é o tema do nosso vídeo. Com viver a plena potência do que nós podemos viver, que é o tema do nosso vídeo. O que isso tem a ver com nós vivermos plenamente o nosso potencial? Fica comigo até o final do vídeo e você vai descobrir o que aconteceu com o menino Matthew. E você, além disso, vai descobrir como a história dele é uma lição sobre como o seu cérebro funciona, sobre como você jamais deve duvidar do teu potencial. Sobre como você pode, sim, assumir o controle da tua vida, da tua carreira, da tua existência de maneira geral, para que a tua vida seja verdadeiramente tua. Mas para isso, nós precisamos entender um pouquinho sobre como funciona o cérebro humano. De todos os objetos que a humanidade já descobriu nesse universo em que nós vivemos, nenhum se compara ao cérebro humano. Não é exagero dizer que o cérebro humano é a máquina mais complexa conhecida nesse universo. Até porque, se você acha qualquer coisa complexa, complicada, difícil, é porque você tem um cérebro humano. A ideia de complexidade é uma ideia humana, fruto do cérebro humano. Zebras não acham nada complicado, cabritos não ficam refletindo sobre a complexidade da sua existência, pássaros não estudam física, filosofia, neurociência ou qualquer outra coisa dessas que nós chamamos de complexa, complicada. Ou seja, a própria complexidade, a noção de complexidade é obra do cérebro humano. O teu cérebro é responsável pelos teus pensamentos, pelas tuas emoções, pelos teus planos. Teu cérebro é responsável pelo amor e pelo carinho que você demonstra às pessoas, pela empatia, pela compaixão, pela dedicação e pelo engajamento que você demonstra nos teus projetos, por exemplo, sejam eles pessoais ou profissionais. Mas o teu cérebro também é responsável pela tua autossabotagem, pela procrastinação que te impede de mudar, por exemplo. Se você começa as coisas e tem dificuldade de terminar, isso também é obra do teu cérebro. Se você tem medos e inseguranças, se você tem medo de que as coisas aconteçam diferente daquilo que você espera, isso também é obra do teu cérebro. Tuas expectativas são obra do teu cérebro. Se você tem dificuldade para lembrar as coisas ou se você tem dificuldade para focar, se você começa várias coisas e não consegue terminar nenhuma ou quase nenhuma, novamente, é o teu cérebro que está na raiz de tudo isso. E isso significa que entender o teu cérebro é entender aquilo que te torna melhor ou a pior versão de si mesmo. Entender o teu cérebro é simplesmente libertador, porque entender o teu cérebro te permite enxergar com clareza o que está te fazendo permanecer aí, em uma vida que você já sabe que você não quer, mas que você não sabe como mudar. Enxergar com clareza por que você não consegue trazer as mudanças que você deseja para a tua vida, por que você tem dificuldade de mudar os teus hábitos, por exemplo, por que você sente as coisas como você sente, por que teu perfil emocional, o padrão das tuas emoções é esse aí. E entendendo tudo isso, você é capaz de compreender o que você pode fazer para realmente assumir o controle da tua vida e mudar aquilo que precisa ser mudado. Entender o cérebro é simplesmente libertador, justamente por tudo isso.
Mas o problema é que tem muita gente por aí falando sobre cérebro e grande parte dessas pessoas não entende muito bem como o cérebro funciona de fato. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que o cérebro é uma espécie de Lego, ou seja, um negócio formado por várias peças e cada peça é responsável por uma coisa na nossa vida. Você já deve ter ouvido falar, alguém falar por aí, ou talvez lido em alguma matéria, dizendo assim: o centro do amor no cérebro, o centro da inteligência, o centro da raiva ou coisa parecida. E isso é simplesmente errado. Não existe centro no cérebro para nenhuma função complexa como essas. O entendimento científico atual enxerga o cérebro como uma rede de circuitos, uma rede de sistemas totalmente interconectados. Tudo no teu cérebro é altamente interligado. O cérebro é uma coisa só, de modo que nenhuma estrutura específica, nenhum centro específico é responsável por algo tão complexo como a inteligência, o amor, ou seja lá o que for. O cérebro é uma rede de sistemas, uma rede de circuitos que conversam entre si. Mas não é só isso. O cérebro é uma rede de sistemas, uma rede de circuitos que conversam entre si, sim, mas que também conversam com as nossas experiências. Toda experiência que você vive muda o teu cérebro. Isso significa que a cada minuto desse vídeo aqui, a cada ideia nova, a cada aprendizado, teu cérebro está se tornando um pouquinho diferente. Teu cérebro é composto por neurônios e outras células também, mas neurônios são as mais conhecidas e principais. E os neurônios são células que realizam conexões no teu cérebro. Esse que você está vendo aí é um neurônio saudável, um neurônio normal, um neurônio típico. Ele parece uma árvore e esses galhos e raízes que você está vendo aí vivem mudando, eles vivem se transformando. Quando você enriquece o teu cérebro, quando você adquire conhecimento, quando você desafia teu cérebro a aprender coisas novas, a melhorar, a se desenvolver, teus neurônios mudam. Eles criam mais galhos e mais raízes para poder se conectar melhor, para poder fazer mais conexões e funcionar cada vez melhor. Olha aí, na imagem, a diferença entre um neurônio típico, um neurônio normal, que é esse que você está vendo, e agora, veja um neurônio de uma pessoa que enriqueceu, que desafiou, que trouxe conhecimentos e desafios e desenvolveu o seu cérebro buscando experiências enriquecedoras. Veja como ele tem mais galhos, mais raízes. Tudo isso significa que esse neurônio funciona melhor, ele realiza conexões de melhor qualidade, mais duradouras e mais numerosas. Tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo, esse neurônio funciona melhor. Agora, eu quero que você olhe para a tela e veja o neurônio de uma pessoa que viveu em um ambiente que não estimulou seu cérebro. Um ambiente pobre, que não desafiou, que não desenvolveu, que não nutriu esse cérebro. E veja essa palavra que eu usei. Um ambiente, uma vida, experiências que não nutriram o cérebro. Isso envolve, sim, a nutrição no seu sentido mais comum. Ou seja, tua alimentação influencia muito o funcionamento e a qualidade do funcionamento do teu cérebro, mas isso envolve também a nutrição intelectual, a nutrição emocional. Nutrir o teu cérebro significa alimentar o teu cérebro de experiências ricas, de conhecimento, de desafios, de coisas que te desafiem a mudar e a se tornar uma pessoa melhor. Sem isso, é isso aí que você está vendo que vai acontecer. É como se os teus neurônios atrofiassem, eles perdem a capacidade de realizar conexões. E isso abre as portas para todo tipo de doença que afeta o nosso cérebro, desde Alzheimer até depressão e ansiedade. Isso significa que é fundamental você nutrir o teu cérebro. Nutrir com alimentos saudáveis, nutrir com atividade física, exercício físico regular, nutrir com sono de qualidade, tudo isso é essencial, é a base. Mas é essencial também nutrir teu cérebro com conhecimento, autoconhecimento, com desafios que te levam a mudar. Desafios que te levam a se tornar uma pessoa melhor amanhã em relação ao que você é hoje. E o bacana do cérebro é justamente isso. Teu cérebro está mudando agora. Ele muda o tempo inteiro. Ele pode estar atrofiando, ele pode estar empobrecendo suas conexões devido às suas escolhas, mudando para pior. A pessoa que vive sedentária, se alimenta mal, dorme mal, que vive doente pelo estresse. A pessoa que vive acomodada, que não desafia seu cérebro, que não adquire conhecimento, autoconhecimento, que não busca o autoconhecimento, que não busca se desenvolver.
A pessoa que faz tudo isso está condenando o próprio cérebro ao que há de pior, a uma mudança que está piorando o cérebro progressivamente. O cérebro de uma pessoa assim simplesmente funciona pior. Teu humor piora. Você se torna uma pessoa mais ranzinza e pessimista e negativa. Tua disposição piora e você sente que não tem energia para fazer as coisas que precisam ser feitas. Tua memória piora e você começa a ter dificuldade de lembrar as mínimas coisas que sejam. Teu foco piora e você não consegue terminar as coisas que você começa. Você abre para a tua vida as portas da autossabotagem, você vive procrastinando, você sofre com medos e inseguranças, você tem medo de agir, você tem medo de que as coisas não aconteçam como você gostaria que elas acontecessem. Você não consegue mudar teus hábitos e logo depois que você começa uma mudança de hábito, você cai do cavalo e volta a ser exatamente como era antes. E eu sei que tudo isso é muito triste. Mas eu tenho a boa notícia para você. Sim, as tuas escolhas podem empobrecer o teu cérebro, atrofiar teus neurônios, prejudicar as conexões que teu cérebro faz, e isso vai fazer o teu cérebro funcionar pior em tudo e se abrir para possíveis doenças. Ou seja, tuas escolhas podem levar teu cérebro para um ciclo vicioso. Mas acontece que as tuas escolhas também podem ter o efeito oposto na tua vida. Se você escolher melhorar a tua alimentação, praticar atividade física regularmente, dormir com qualidade pelo tempo suficiente, reduzir o estresse, se você escolher alimentar teu cérebro com conhecimento, aprender coisas novas, se você desafiar teu cérebro a mudar um pouquinho que seja todos os dias, melhorando um pouquinho a cada dia, se você encarar os desafios da mudança e realmente mudar a tua maneira de pensar, de agir, de encarar as coisas, sejam elas quais forem, se você faz tudo isso, você cria um ciclo virtuoso de mudança. Teu cérebro é um ser vivo que muda o tempo inteiro a cada experiência que você vive. Não importa a tua idade, se você tem um cérebro saudável, teu cérebro é capaz de mudar, de se reorganizar, de construir conexões, de recuperar conexões perdidas, de melhorar. É claro que existem limitações, e eu não estou dizendo aqui que se você estudar muito você vai virar o Einstein, por exemplo. Seria delirante da minha parte dizer algo como isso, e eu quero repetir o que eu venho dizendo aqui no canal há muitos anos. Não se compare com os outros. Não faz sentido nenhum você estudar muito querendo ser o Einstein, o novo Einstein. Se você fizer isso, a probabilidade de frustração é muito grande. O único critério racional de sucesso é você se comparar com quem você era ontem, e não com outras pessoas. As pessoas são diferentes, elas têm personalidades, competências, cérebros, elas têm vidas, existências diferentes. Aliás, é justamente essas diferenças que tornam a humanidade tão rica, tão bela. E nesse mundo de redes sociais, muita gente vive se comparando e vive infeliz, porque queria ser como aquela pessoa, aquele influenciador, aquela celebridade, aquele colega, aquele amigo, seja lá o que for. Lembre-se sempre, o que você vê na internet é o palco, você não conhece os bastidores. E isso vale para a vida de maneira geral e para fora da internet também. Você vê o palco e não os bastidores da vida das outras pessoas. Você não sabe o que está se passando dentro delas. Mas no palco, tudo costuma ser maravilhoso, tudo é lindo, tudo é incrível, ainda mais nas redes sociais. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: você não conhece a essência das outras pessoas. Você conhece apenas a aparência visível, a aparência que está à mostra. Mas você conhece a tua essência. Ela você conhece. Então, não compara a tua essência com a aparência dos outros, ainda mais nesse mundo de aparências falsas das redes sociais. Ou, usando as palavras de um querido amigo, não compara os teus bastidores com o palco dos outros. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem hoje em dia e elas vivem frustradas por isso. Quando eu digo que teu cérebro é capaz de se transformar, eu não estou dizendo que você pode ser o que você quiser ou igual a qualquer pessoa que você quiser, porque isso seria simplesmente mentira. Mas o que eu te digo, com tranquilidade e segurança, é o seguinte: dependendo das tuas escolhas, você pode ter um cérebro melhor amanhã do que esse que você tem aí hoje. Se o teu cérebro é saudável,
Se o teu cérebro está saudável, você tem essa capacidade que é chamada na ciência de neuroplasticidade. É a capacidade do teu cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões, de mudar de acordo com as experiências vividas por você. Então, não se compare com os outros, não compara os teus bastidores com o palco das outras pessoas. Começa a se comparar com você mesmo, com quem você era ontem. Hoje você é uma pessoa melhor do que a pessoa que você era ontem? Hoje o teu cérebro é melhor do que ele era ontem? Se a tua resposta for sim para essas perguntas, então é isso que eu chamo de sucesso. Sucesso não tem a ver com você se comparar com outras pessoas. Sucesso tem a ver com você se tornar melhor do que você é hoje. E isso você pode sim fazer. Isso está sim nas tuas mãos, no teu controle. E você pode escolher construir um cérebro melhor, mais saudável, mais rico, mais próspero. Você pode nutrir, alimentar o teu cérebro com o que há de melhor, enriquecer o teu cérebro de experiências. Os melhores alimentos, as melhores práticas de atividade física, o melhor sono, você pode ser mais emocionalmente inteligente, você pode melhorar teu foco, vencer a procrastinação e tantas outras formas de autossabotagem que travam a nossa vida. Para isso, você precisa nutrir o teu cérebro com conhecimento, com autoconhecimento, com desafios que te tornem uma pessoa melhor a cada dia, um pouquinho que seja, que transformem a tua vida para melhor com estratégias de mudança que sejam sólidas, bem embasadas, duradouras, baseadas em conhecimento sólido de fato, porque eis a questão, a tua vida vai mudar, a tua vida vai se transformar. Você simplesmente não tem escolha. E os estudos científicos mostram isso de maneira bem clara. O problema é que as pessoas acham que a vida vai mudar muito menos do que ela muda de fato. As pessoas subestimam o poder da mudança na vida delas. Um estudo científico realizado com mais de 19 mil pessoas, publicado na revista Science, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. Esse estudo mostra isso de maneira muito clara. O estudo fez algo muito simples. Ele perguntou para as pessoas o quanto elas achavam que a vida delas iria mudar ao longo dos anos futuros. Eu pergunto a você, quanto você acha que a tua vida vai mudar nos próximos 10 anos? Essa foi uma das perguntas do estudo. E aí, os pesquisadores também perguntaram para as pessoas o quanto a vida delas efetivamente mudou ao longo dos últimos anos. Ou seja, esse estudo comparou o quanto você acha que a tua vida vai mudar e o quanto a tua vida muda de fato. E eu quero te mostrar os gráficos de resultado desse estudo. Vamos começar com algo que eu tenho certeza que já te disseram que não muda, que é uma coisa que permanece a mesma. A tua personalidade. Personalidade é a essência, é algo que está na raiz de quem você é. Teu temperamento, teu caráter, teu perfil emocional, teus comportamentos, teus pensamentos, tudo isso é influenciado pelo que a ciência chama de personalidade. Veja, então, que a personalidade é aquilo que as pessoas costumam chamar de essência por aí. Quando você ouve essência, as pessoas geralmente querem dizer personalidade, de acordo com a ciência. A pergunta é: quanto você acha que a tua personalidade, ou seja, quanto você acha que a tua essência vai mudar nos próximos 10 anos? Deixa eu te mostrar o gráfico do estudo aí na tua tela. Bom, na vertical você tem o grau de mudança. Quanto mais para cima, maior é a mudança, quanto mais para baixo, menor. E na horizontal você tem a idade dos participantes do estudo. Quanto mais para a esquerda, mais nova, mais jovem é a pessoa. Quanto mais para a direita, mais velha é a pessoa. Lembre-se, esse estudo é o agregado de mais de 19 mil pessoas. Essa linha azul que você está vendo aí agora é o quanto as pessoas acham que a personalidade delas vai mudar. Ou seja, se eu viro para você e eu te pergunto quanto você acha que tua personalidade vai mudar nos próximos 10 anos, por exemplo, você está vendo aí em azul nesse gráfico a resposta das pessoas para essa pergunta. E agora eu vou colocar para você o quanto a personalidade das pessoas muda de fato. Ou seja, quanto a tua personalidade efetivamente mudou nos últimos 10 anos. Essa linha vermelha que você está vendo é o quanto a personalidade das pessoas efetivamente muda, o quanto ela de fato mudou nos últimos anos. Esse gráfico deixa bem claro o que eu disse antes para você. Existe uma grande diferença entre o quanto as pessoas acham que a vida delas vai mudar e o quanto a vida muda de fato.
As pessoas acham que vão mudar muito menos do que elas de fato mudam. E olha, eu preciso ser honesto aqui com você. Personalidade, segundo a ciência, é literalmente aquilo que é mais estável na tua vida. Ou seja, de tudo que faz com que você seja quem você é, personalidade, segundo a ciência, é o atributo mais estável, que menos muda ao longo do tempo e mesmo assim, mesmo para isso, você vai mudar mais do que você imagina. Então, vamos falar de outra coisa, de algo que muda mais, que as pessoas admitem que muda bastante, as preferências. Ou seja, que música você prefere, que comida você prefere, que série você gosta, que programa de TV, que tipo de filme, que tipo de livro você prefere? Pois bem, dá uma olhada aí nesse segundo gráfico. Novamente, na vertical você tem o grau de mudança e na horizontal a idade dos participantes. A linha azul que está aparecendo aí é novamente o quanto as pessoas acham que as preferências delas irão mudar nos próximos anos. Quanto você acha que as tuas preferências de filme, de série, de comida, de música, de livro, quanto você acha que as tuas preferências vão mudar nos próximos 10 anos, por exemplo? A linha azul que você está vendo aí é a resposta para essa pergunta. E, de novo, agora eu te mostro a linha vermelha. E essa linha vermelha indica o quanto as preferências das pessoas efetivamente mudaram ao longo dos últimos anos. Novamente, aqui, as pessoas acham que vão mudar muito menos do que elas de fato mudam. E agora vamos falar de outra coisa, uma coisa que as pessoas acham que simplesmente não vai mudar: os teus valores. Quanto você acha que os teus valores vão mudar nos próximos 10 anos? Teus valores morais, éticos. Vamos voltar para o gráfico do estudo, terceiro gráfico agora. Novamente, eu te mostro aqui a linha azul. O quanto as pessoas acham que os seus valores vão mudar nos próximos anos. E agora, de novo, eu te mostro a linha vermelha. O quanto as pessoas mudaram de fato, em termos de valores, ao longo do tempo, nos últimos anos, conforme a idade passa. Olha o tamanho dessa diferença. A lição que fica desse estudo é muito importante para a nossa vida. Se eu te perguntasse os teus valores, tua personalidade, tuas preferências, ou seja lá o que for, enfim, se eu te perguntar o quanto você acha que tua vida vai mudar nos próximos 10 anos, você vai me dar uma resposta X, por exemplo. O que eu te garanto é que esse X é menor do que a mudança que realmente vai acontecer na tua vida. Ou seja, você vai mudar muito mais do que X, muito mais do que você imagina, muito mais do que a tua expectativa. Você vai mudar muito mais do que você consegue imaginar que a tua vida vai mudar. As pessoas subestimam o quanto a vida delas vai mudar e subestimam muito. Essa é a principal lição que fica desse importante estudo científico. Tua vida vai mudar mais do que você imagina. E isso significa que a escolha na vida não é entre mudar ou não mudar. Essa escolha simplesmente não existe, porque tua vida vai mudar, como nós vimos. A escolha, na verdade, é outra. Você vai tomar as rédeas da tua vida na mão para que a mudança seja para melhor, para que você se torne uma pessoa diferente, sim, mas efetivamente melhor do que essa pessoa que você é hoje, ou você vai deitar no berço da acomodação, achando que as coisas vão continuar as mesmas, sem perceber que a tua vida está piorando, sendo destruída aos pouquinhos. A escolha na vida, a real escolha na vida humana é justamente essa: mudar para melhor ou perecer. Mudar para melhor ou acomodar. E acomodação é morte. Se você se acomoda na tua vida amorosa, no teu casamento, no teu namoro, ou seja lá qual for a relação, tenha certeza de que essa relação vai piorar e vai mudar para pior. E talvez essa pessoa que você diz hoje amar, talvez ela não esteja mais do teu lado amanhã. Se você se acomoda na educação do teu filho e você escolhe ser um pai ou uma mãe ausente, distante, tua relação com teu filho vai mudar e talvez ele não queira olhar na tua cara quando ele se tornar adulto. Se você se acomoda no trabalho, na tua carreira, você é ofuscado pelos teus colegas, você não desenvolve a tua carreira e você fica estagnado ou você pode, no limite, ser demitido e perder teu emprego. Se você se acomoda e não desafia o teu cérebro, não alimenta o teu cérebro com riqueza de conhecimentos, de desafios e comportamentos que te tornem a cada dia uma pessoa melhor, bom, você viu o que acontece com os teus neurônios.
Acomodação é morte em todos os sentidos possíveis. A mudança vai acontecer e você precisa escolher se ela vai ser para melhor ou se você vai tocar a tua vida na acomodação, destruindo aos pouquinhos tudo aquilo que te é valioso. A boa notícia, como eu te disse, é que o teu cérebro pode se transformar para melhor. Você pode sim ser uma pessoa não apenas diferente, mas efetivamente melhor amanhã comparada a essa pessoa que você é hoje. E se você está aqui no canal Neurovox hoje, é porque você já está em busca de si mesmo. Você já está querendo melhorar a tua existência, aprimorar teu cérebro, aprimorar tua mente, o teu comportamento. Afinal, olha o tamanho desse vídeo no YouTube, olha a seriedade desse vídeo e você ainda está aqui comigo, focado, saboreando o conhecimento, alimentando o teu cérebro. Isso já é um passo muito importante. E esse é justamente o bacana do mundo de hoje. Hoje nós temos muito conhecimento sólido, muitas ferramentas comprovadamente eficientes para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso autoconhecimento e para trazer mudanças duradouras e consistentes para as nossas vidas. A prova disso, o testamento disso é aqui. É o canal Neurovox. Eu realmente me orgulho muito do que eu vejo aqui. Se você passear pelos comentários do canal, você vai encontrar dezenas de milhares de pessoas comentando como o conhecimento e o autoconhecimento que eu trago aqui mudou a vida delas. Porque eu te garanto uma coisa, o teu cérebro é capaz de mudar. Foi isso que eu tentei te mostrar no vídeo de hoje. E se teu cérebro é capaz de mudar, tua vida é capaz de mudar. E para ilustrar o poder de transformação que o cérebro humano tem, eu quero voltar para a história do menino Matthew. Um menino que teve metade do cérebro dele removida devido àquela rara doença com a qual ele sofria. Depois que ele acordou da cirurgia, os piores medos dos pais dele se tornaram realidade. Ele não conseguia andar, ele não conseguia falar, ele não conseguia compreender as coisas propriamente. Ele estava profundamente debilitado, mas os pais dele se dedicaram a recuperar a vida e a saúde do filho. O Matthew fez fisioterapia diariamente depois da cirurgia. Aos poucos, ele reaprendeu a falar. Ele reaprendeu a linguagem. A aprendizagem dele seguiu os mesmos passos de uma criança que está aprendendo do zero. Tudo do zero. Primeiro uma palavra, depois duas, depois pequenas frases e daí para algo mais complexo. Primeiro um passo, depois outro e depois andar um pouquinho e daí para algo mais complexo. E 3 meses depois, ele já estava em um estágio de desenvolvimento intelectual apropriado para a idade dele. Ou seja, exatamente onde ele deveria estar para a idade dele. Hoje, muitos anos depois, o Matthew é adulto. Ele tem dificuldade de usar a mão direita, e ele consegue andar tranquilamente, mas com um pouco de dificuldade na perna direita também. Mas fora isso, ele vive uma vida normal. E se você encontra ele na rua, você jamais diria que ele não tem metade do cérebro, que metade do cérebro dele foi removida quando ele tinha 6 anos de idade. Ele trabalha em um restaurante onde ele atende telefonemas, onde ele cuida dos clientes, onde ele serve os pratos e faz o que precisa ser feito sem dificuldades. E você pode estar se perguntando aí, Pedro, como uma pessoa que teve metade do seu cérebro removida consegue viver uma vida normal como essa? E eu te respondo, porque a ciência sabe disso. A outra metade, a metade que ficou na cabeça do Matthew, ela se reconstruiu. A metade que ficou se reorganizou e passou a fazer aquilo que a outra metade, a metade arrancada, a metade que foi embora, a metade que ficou passou a fazer o que a metade que foi embora fazia. Ou seja, o cérebro do Matthew se reorganizou, se transformou para fazer aquilo que ele perdeu. É por isso que uma pessoa cega tem uma sensibilidade muito maior aos sons e ao tato, por exemplo. Os circuitos responsáveis pela audição e pelo tato, eles se alastram para os circuitos visuais que não estão sendo utilizados. O cérebro é uma máquina de transformação absolutamente incrível. E é claro que, no caso do menino Matthew, o fato dele ser uma criança, dele ser muito jovem, ou seja, 6 anos de idade quando ele fez essa cirurgia, o fato dele ser jovem influenciou muito essa recuperação estonteante, essa recuperação tão impressionante na vida dele. Quanto mais jovens nós somos, mais o nosso cérebro é capaz de se reorganizar, de mudar, de se moldar de acordo com as nossas experiências. Mas
Apesar disso, mesmo você sendo adulto, mesmo você sendo idoso ou na meia-idade ou um jovem adulto, não importa a tua idade, o teu cérebro é capaz de se transformar. O teu cérebro é capaz de se transformar mediante novas experiências. O exemplo do Matthew é um exemplo extremo, é claro, tanto pelo que aconteceu com ele quanto pela idade dele, mas é um exemplo extremo de algo que acontece em menor grau todos os dias aí com você. Você, o teu cérebro, agora que esse vídeo está chegando ao final, o teu cérebro é um cérebro diferente, um pouquinho diferente do cérebro que começou a assistir a esse vídeo. O teu computador ou o teu celular, eles não vão mudar. Eles mudam quando você troca de fato as peças ou quando você compra outro. Os circuitos do teu celular e do teu computador, eles não mudam a não ser que você escolha trocar ou comprar peças, mas os circuitos do teu cérebro são parte de um organismo vivo que está mudando a todo instante, a cada experiência vivida por você. Grande abraço!